A Europa está gradualmente fechando as portas para os ucranianos e os refugiados ucranianos enfrentarão novas regras. Se você ou seus entes queridos vivem na Europa sob proteção temporária, ou se você gostaria de sair da Ucrânia e aproveitar esse direito na União Europeia, é importante assistir a este episódio até o final. A proteção para os ucranianos na Europa, já adianto, não foi cancelada. Pelo contrário, o Conselho da União Europeia prorrogou o mecanismo de proteção temporária para os refugiados ucranianos até 4 de março de 2028. Então, se você já mora na Europa com esse status, pode ficar tranquilo. Essas mudanças não afetam você pessoalmente. Mas, e é aqui que começa o motivo de todo esse episódio. Nas regras prorrogadas foi incluída uma exceção rígida. Homens ucranianos recém-chegados em idade de recrutamento que estão proibidos de sair da Ucrânia não poderão mais obter proteção temporária na União Europeia. E o mais inesperado nessa história é quem inventou e fez lobby por tudo isso. Não foram os europeus malvados, que decidiram expulsar os ucranianos da UE. Não, sobre isso, como declarado em Bruxelas, foi Kiev quem pediu. Neste episódio, vamos explicar detalhadamente o que exatamente a União Europeia decidiu. Quando exatamente tudo isso vai começar a funcionar? Quem exatamente será afetado por tudo isso? Quem não será afetado por essas mudanças? Quem isso não vai atingir? Por quê? A Ucrânia foi quem buscou isso? E o que isso significa para milhares de homens e, enfatizo, mulheres que estão agora na Europa ou planejam ir para lá? Meu nome é Alexei Petty. Vamos analisar essas questões. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei grato pela sua própria inscrição. Então vamos começar direto com os fatos para evitar pânico e desinformação. O Conselho da União Europeia decidiu prorrogar o mecanismo de proteção temporária para os cidadãos da Ucrânia até 4 de março de 2028. Antes disso, a diretiva era válida até março de 2027, ou seja, foi prorrogada por mais um ano. No final deste mês, o Conselho da UE deve tomar a decisão final e ela começará a valer a partir desse momento. A escala do programa é realmente enorme. De acordo com os dados de março de 2026, quase 4,5 milhões de ucranianos têm proteção temporária na União Europeia. A todos eles, o status de proteção temporária, como antes, garante o direito de residência, trabalho, moradia, assistência médica, ajuda social e educação para as crianças. E agora, a principal novidade que causa toda essa confusão. Do programa são excluídos os recém-chegados, homens ucranianos em idade de recrutamento. A formulação do Conselho da União Europeia é absolutamente clara, cito: a proteção temporária na União Europeia será concedida apenas àqueles que cumprem com seus deveres de serviço militar na Ucrânia. Ou seja, os europeus ligaram diretamente o direito ao asilo ao cumprimento do dever militar perante seu país. E aqui há 3 ressalvas criticamente importantes que precisam ser ditas claramente e registradas. Ressalvas. Primeiro, e o mais importante, as mudanças dizem respeito apenas aos novos requerentes. Aqueles que já receberam proteção temporária nos países da União Europeia não serão afetados de forma alguma. O status de proteção temporária deles permanece totalmente preservado. Se você já está sob proteção na Europa, nada muda para você. Ponto final. Mesmo que você tenha recebido proteção na Polônia, por exemplo, mas queira se mudar para a Espanha e obter lá novamente a proteção temporária sem problemas. Nessa situação, você não é um novo requerente, você não é um novo solicitante de proteção temporária, então as novas regras não se aplicam a você. Aqui tem um ponto muito importante. Qualquer novo solicitante de proteção temporária não é apenas aquele que acabou de chegar à União Europeia. Na verdade, é qualquer pessoa que solicita proteção temporária pela primeira vez, independentemente de onde ela morava fisicamente antes disso. Ou seja, se você morava na Europa com algum tipo de status individual, como residência permanente, mas por algum motivo decidiu mudar para o status de proteção temporária. Isso indica que você é um novo solicitante e as novas regras se aplicam a você, seja vindo dos Estados Unidos, Canadá ou outro lugar para a Europa. Ao solicitar esse status pela primeira vez, as novas regras já se aplicam. Segunda ressalva, referimos-nos aos obrigados ao serviço militar que, segundo a lei ucraniana, não podem sair do país.
ou seja, sobre os homens que estão no exterior, por assim dizer, não exatamente conforme as regras da lei de mobilização da Ucrânia. Agora, para os serviços de imigração da UE, o principal deve ser o fato de que o solicitante de proteção temporária não cruzou a fronteira ilegalmente, durante o lei marcial. Mas se a pessoa saiu legalmente, isso já é metade do caminho, porque os funcionários europeus, de acordo com as regras, podem pedir um documento de registro militar atualizado sem status de infrator. O mesmo Reserve Plus, sem qualquer infração, mas preciso fazer uma observação. A redação dos documentos oficiais diz que isso pode acontecer, mas essa redação é vaga. Podem pedir, podem não pedir. Por isso, é preciso observar a prática real em cada país. A terceira ressalva é sobre idade e sexo. De acordo com diferentes formulações, estamos falando de homens em idade de serviço militar. É mencionado um intervalo de aproximadamente 23 a 60 anos, mas também é citado o intervalo de 18 a 60 anos. Ou seja, ainda precisamos aguardar a decisão final do Conselho Europeu. Por enquanto, o que temos é, novamente, algo preliminar. Mas também na decisão do Conselho Europeu está indicado que essas mesmas restrições vão se aplicar às mulheres que têm obrigação militar na Ucrânia. Embora esse ponto pareça mais uma formalidade, porque atualmente as mulheres não têm nenhuma restrição para sair da Ucrânia. Consequentemente, elas poderão sair legalmente. Por isso, não está claro como isso pode ser verificado lá, mas elas terão um carimbo no passaporte indicando a saída legal. Bem, o primeiro sinal para os serviços de imigração da União Europeia é justamente o carimbo no passaporte que comprova a travessia legal da fronteira. Agora, sobre como isso vai funcionar na prática, porque o diabo está nos detalhes. Pelas novas regras para obter o status de proteção temporária, o requerente do sexo masculino terá que comprovar documentalmente que resolveu todas as questões relacionadas ao serviço militar. Como comprovar tudo isso? No exterior, com o passaporte para viagens internacionais contendo o carimbo oficial de saída que confirma a travessia legal da fronteira. Ou com um atestado de isenção da mobilização, seja em formato físico ou eletrônico. Bem, em outras palavras, mostre que você saiu legalmente ou que está oficialmente isento da mobilização, então a proteção temporária na União Europeia é sua, você a receberá sem problemas. Se não puder mostrar os documentos, desculpe, mas ficará sem proteção. O comissário europeu de imigração, Magnus Brunner, explicou essa lógica assim. A proteção temporária não deve ser concedida a pessoas recém-chegadas que não têm permissão para sair da Ucrânia devido às suas obrigações militares, de acordo com a lei ucraniana. E a Comissão Europeia formulou o sentido geral de forma ainda mais ampla e, eu diria, mais honesta. Essa decisão visa alinhar as necessidades de proteção com a capacidade da Ucrânia de se defender como um todo. Bem, aí está o núcleo de toda essa história. E agora vem a parte mais interessante. E quem foi que iniciou tudo isso? Isso foi dito diretamente pelo mesmo eurocomissário Brunner. A proposta de excluir os homens ucranianos da proteção temporária da UE foi apresentada a pedido direto da parte ucraniana. Sim, foi Kiev que pediu à UE para retirar dos ucranianos sujeitos ao serviço militar o direito à proteção automática na Europa, e o Conselho da UE destacou isso separadamente. Cito: a União Europeia reconhece o direito dos deslocados à proteção e o da Ucrânia à defesa, alcançando assim um equilíbrio. A lógica de Kiev, se analisarmos, é bastante compreensível. Para um país que está em guerra total há 5 anos e precisa urgentemente de pessoas para o exército, não é vantajoso quando a Europa, na prática, cria um canal legal confortável para que homens sujeitos ao serviço militar possam sair e esperar o fim da guerra sob a proteção da UE. Ao eliminar essa opção para os recém-chegados, a Ucrânia fecha esse caminho. Ou seja, essa não é uma política europeia, mas sim uma política de mobilização ucraniana, apenas implementada pelas mãos da União Europeia. Considero isso o principal a se entender dessa notícia. Por trás da bela embalagem, que chamam de Europa endurece as regras para os ucranianos, está a decisão do próprio Kiev. Agora, a principal questão é quando as novas regras entrarão em vigor. Aqui há uma divergência. Alguns afirmam que será exatamente a partir de março de 2027. Dizem que, mesmo que aprovem agora, tudo isso só entrará em vigor em março de 2027. Mas, ao que me parece, isso vai acontecer muito antes.
Vamos dar uma olhada no comunicado de imprensa do Conselho da União Europeia, que foi quem apresentou essa decisão. Segue a citação. O Conselho da UE decidirá oficialmente sobre a prorrogação da proteção temporária nas próximas semanas. Em seguida, a decisão será publicada no Jornal Oficial da União Europeia e entrará em vigor no dia seguinte. Ou seja, em 15 de julho de 2026, houve apenas um acordo preliminar no nível dos embaixadores dos países da União Europeia. Agora essas regras precisam ser aprovadas. Para isso, o Conselho da União Europeia deve formalmente aprová-las em uma reunião oficial. Essa reunião oficial está marcada para o final de julho. E então, após a votação final, o texto do documento é enviado para o Jornal Oficial da União Europeia e entra em vigor um dia após a publicação. Por isso, é provável que as novas regras entrem em vigor já neste verão, e não em março de 2027. Claro, há um detalhe. Já há rumores de que o Conselho da União Europeia pode não se reunir no final, em julho, e então a decisão será tomada apenas após as férias de verão, em setembro. Consequentemente, a entrada em vigor das novas regras também pode ser adiada para setembro. Agora vamos resumir. O que aconteceu? A União Europeia prorrogou a proteção temporária para os ucranianos até março de 2028, e essa é uma boa notícia e o principal fato. Mas surge uma exceção. Homens e mulheres recém-chegados sujeitos a obrigações militares que estão proibidos de sair da Ucrânia e não conseguem comprovar a legalidade da saída ou isenção da mobilização não poderão mais receber proteção. Kiev iniciou isso principalmente para garantir sua capacidade de defesa. A quem isso não se aplica, vou repetir mais uma vez. Não se aplica àqueles que já estão sob proteção temporária na Europa, o status deles está seguro. Também não vai se aplicar àqueles que saíram legalmente ou foram oficialmente dispensados da mobilização. Eles só precisam comprovar isso com documentos. A quem isso se aplica? Apenas para novos solicitantes em idade de recrutamento que saíram fora das regras. Para eles, a porta europeia está basicamente se fechando. Então, esses títulos sensacionalistas sobre a Europa fechar as portas são só meia-verdade. A porta para a Europa, para os ucranianos em geral, está aberta até março de 2028, só que para uma categoria específica, os homens sujeitos ao serviço militar que saíram ilegalmente, essa porta agora vai ser fechada para eles. E essa porta está sendo segurada inclusive pelo próprio governo de Kiev. Mas agora vamos acompanhar como essas regras serão incorporadas às leis nacionais de cada país da União Europeia. É aí que com certeza ainda vão aparecer nuances e surpresas. Bem, a própria Hungria, o novo primeiro-ministro da Hungria, Péter Magyar, já insinuou que pode ignorar essa diretiva e permitir a entrada de absolutamente todos os ucranianos em seu país. Deixo reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso por hoje. Cuide-se. Tchau a todos.